Graça e paz, que bom estar contigo novamente. Mais uma live do Supply Seeds. Temos estado trabalhando em alguns países e durante esses dias agora, nessas próximas quase que 3 semanas, né, nós vamos estar falando, né, com você, nós vamos estar participando, te mostrando, compartilhando contigo, né, 34 lives. Serão quase uma média de 2 por dia, e cremos que Deus vai estar movendo os nossos corações e nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é justamente estar compartilhando aquilo que nós estamos fazendo e mostrando para você o que Deus tem feito nos países. Deus tem feito uma obra muito grande, né, a começar nas Américas, né, na Ásia, na África, né, todos os países que nós estamos trabalhando, e Deus tem movido poderosamente. Essa série de lives agora nós chamamos de desafios pós-pandemia. Então nós vamos estar conversando com alguns líderes, né, de 23 países diferentes. Nós já temos confirmados países da América do Sul, América Central, né, desculpa, Caribe, América do Sul, África e Ásia. Vários países da Ásia. E hoje nós vamos estar conversando agora com o nosso irmão, né, o Flávio. Né, eu só preciso que o seu microfone esteja conectado, Flávio. Parece que não está. Aqui está dando que ainda não está conectado o seu microfone. Você tem que... Não está conectado. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Flávio? Aí, agora acho que sim. Não, o seu microfone está liberado, mas eu não estou te ouvindo. Isso é uma coisa bem normal de estar acontecendo. Né? Seu microfone está travado, Flávio. Né? O Flávio tem um trabalho muito bonito no norte do Chile, no último estado, né, do Chile, aquele país bem lá na América do Sul. E interessante, né? Vamos estar orando aí. Nós estamos conversando agora há pouco, sem problema nenhum. Flávio, eu acho que se você sai e entra novamente, vamos ver. Tá? É uma obra muito grande o que tem sido feito, né? Nós estamos vendo que Deus está agindo, né? Flávio, você está me ouvindo? Isso. Acho que fica mais fácil dessa forma, né? A gente recomeçar, né, com ele, né, sem problema nenhum. Deus tem feito um trabalho muito grande durante essa pandemia, né? Eu louvo a Deus porque todos os projetos que nós estamos participando com eles, né? Nós não dizemos no Suprindo Sementes que nós suportamos ou temos missionários, nós apoiamos projetos locais. Porque nós entendemos que para você falar assim, não, é um nosso missionário, nós sempre teríamos que estar dando toda a parte, né? Contribuindo com toda a parte do projeto, né? Mas não, nós apoiamos o missionário, ou seja, nós estamos ajudando nas suas despesas, nós estamos ali trabalhando com ele, né? Nós visitamos os projetos que nós estamos trabalhando, que nós estamos apoiando, e Deus tem feito uma obra muito grande, né? Nós temos visto resposta muito grande a alguns projetos, nós já apoiamos há quase 20 anos, né? Uns até mais de 20 anos já, e a gente tem visto realmente Deus movendo nesses lugares, movendo nessas vidas, né? E eu sei que Deus está agindo. Vamos lá, Flávio, tudo bem? Não estou te ouvindo. Tem alguma coisa no seu microfone que está bloqueando. Eu não sei o que é.
né? Enquanto o Flávio... Não tô, seu microfone não está funcionando, Flávio. É terrível isso para a gente, porque a gente fica naquela maior pressão, né, tentando ver onde que é o defeito, e a gente nem sempre consegue ver, né, e muitas vezes o problema todo é na conexão, né? Então eu sei que Deus vai estar agindo. Daqui a pouquinho nós vamos estar escutando o Flávio falando, né? E eu sei que hoje, né, nós já conversamos com ele, nós já conversamos com o pessoal em Cuba, né? O Brasil, amanhã nós vamos ter 2 lives muito fortes pela manhã com o Lailton Barbosa. Ele tem um trabalho no Brasil, né, no Nordeste, trabalho muito bonito, né, com crianças lá. Ele é lutador de jiu-jitsu, e eu sei que você vai ficar impactado pelo trabalho que ele está fazendo, né? Ele tem feito uma obra muito bonita ali, também com igrejas, e à noite, né, à tardezinha, nesse período, nesse mesmo horário, nós temos com Cuba, né, pastor Javier. Só que hoje nós estávamos conversando com ele, parece não, ele está tendo um problema lá para entrar no link, né, o país, né, alguns países a gente sabe que não permitem, né, algum tipo de transmissões, então a gente tem que usar um aplicativo para poder driblar todas essas coisas, né? Eu sei disso porque eu experimentei na minha última viagem, que eu fui para o Egito, Eritreia e Etiópia. Eu tive que usar esse aplicativo. Um aplicativo que eu nem sabia que existia, mas ele dribla, né, toda a segurança do governo, e a gente consegue entrar por trás lá online, consegue conversar, né? Então a gente sabe que isso é possível fazer, né? E algumas vezes a gente tem que usar esse artifício para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito no país, né? Hoje igual eu falei, nós somos em 20 países, né? Na América do Sul, nós estamos em Cuba, nós estamos na América do Sul, a gente está na Guiana, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, né? Todos esses países, né? Eu só ainda não consegui confirmar com Venezuela, né? Todos esses países já estão confirmados a participação nessas lives, né? Na África nós vamos ter Quênia, um trabalho muito bonito, né, que o Supply Seeds abraçou, nós estamos trabalhando junto com eles. É um trabalho o que chamou muita atenção, o porquê do trabalho, é um trabalho que ajuda, né, auxilia o tratamento de pessoas infectadas pelo bicho de pé, né? Quem pessoal mais mexe com fazenda, né, que anda muito descalço em algumas regiões, principalmente perto ali das pocilgas, né, onde ficam os porcos, você pode ter o risco de pegar um bicho de pé. Só que lá na África, né, lá no Quênia, nessa região, é quase que difícil, assim, é quem não tem um bicho de pé, né, e não é só um, né, acaba sendo infestado, né, você vê todo o pé lotado daquilo, é algo assim assustador. Então nós estamos trabalhando junto com eles, né? Também tem um trabalho de apadrinhamento de famílias, trabalho muito bonito no Quênia. Nós vamos conhecer, nós já conversamos hoje com a Gâmbia, hoje pela manhã, e nós já vamos conversar com o Senegal também, né? Muitos trabalhos bonitos. Vamos ver, Flávio. Não estamos te ouvindo. Não sei o que está acontecendo, Flávio. Estava tudo funcionando naquela hora. Você está conseguindo me ouvir? Pois é. Aqui está falando, né, que o seu microfone não está conectado. E olha que o Flávio, ele é um expert nisso, né? Ele participa, faz um trabalho junto com um grupo de pastores lá no Chile, e a gente entra live para poder conversar. Esse dia eu conversei com ele sobre o Afeganistão, né? E
Depois estava o Elton conversando sobre o trabalho na Índia, né? Eles têm um trabalho muito bonito, tinham 42 pessoas participando através dessa live pelo Zoom. Então eu sei que pode ser um problema de conexão lá no país, né? Então eu peço que os irmãos estejam orando, né, para a gente poder estar conseguindo conversar sem problema, né? A diferença quando você está live é isso, né? Quando você está ao vivo aqui, você não dá tempo, né? Quando acontece imprevisto, não tem como você mascarar, né? Você acaba vendo o que está acontecendo. Então, voltando, né, na África, nós vamos estar conversando com o Senegal, né? Nós apoiamos um projeto já no Senegal, tem um outro projeto que nós queremos começar a apoiar agora, né? Nós estamos em contato com um missionário no Moçambique. É um trabalho muito bonito. Eu conheci um jovem, né, brasileiro, né, tá trabalhando lá com a família, né, tá o sogro, a sogra, né, um trabalho muito bonito ali, e eu sei que Deus vai estar agindo em tudo isso, né? Na Ásia, nós estamos na Tailândia, nós vamos estar conversando com um missionário lá na Tailândia, com o Jardel e com a Inês, um trabalho muito bonito, né? Eles fazem expansão do reino através de escola de futebol, né? Curso, treinamento de missões, cursos de inglês, né? Realmente muito bonito o que eles fazem. Vão estar conversando também com um amigo nosso, né? O Diogo, lá em Laos, que também trabalha com uma escola de futebol, né? Vamos estar conversando na Índia, né? Deixa eu pegar a data certinha aqui. Na Índia nós temos 2 projetos, né? Vai ser na quarta-feira, nós vamos estar conversando com um projeto da Índia, com a Zenilda, um trabalho muito bonito com viúvas na região de Delhi, também com crianças, e um pastor também do Afeganistão, né, que ele é refugiado do Afeganistão lá na Índia, mas ele está em Delhi, um trabalho, ele pastoreia uma igreja. Também vamos estar conversando com um outro ponto, né, na Índia, no norte da Índia, vamos estar conversando com a Sophie, que é um trabalho muito bonito com crianças, também com igreja, e eles são responsáveis pelos trabalhos na Índia, Nepal e Butão. Então sabemos que Deus tem feito algo tremendo naquele lugar ali, e nós sabemos que Deus vai fazer algo, né, muito maior agora, depois dessa pandemia. Hoje pela manhã nós vimos, né, o projeto, né, no Gâmbia, e ele falou que um novo projeto que ele vai estar fazendo agora vai ser alfabetizando, né? Uma criança chegou para ele e falou assim: olha, nós precisamos, o senhor podia nos ensinar a ler e a escrever, podia nos ajudar, porque nós não sabemos nada, né? E ele fez uma afirmação bem pesada, né, bem séria, falando que quando você não sabe ler ou escrever, né, quando você não é alfabetizado, você é praticamente cego, porque não adianta você ver as coisas e não entender o que você está vendo, né? Então nós sabemos que isso é uma realidade, e eles já estão providenciando. Tem um dos obreiros lá, ele é professor de inglês, né? Então eles vão estar trabalhando com isso. Vamos lá, Flávio. Não, o microfone está desconectado. Tenta com o seu celular, vamos ver se a gente consegue no celular. Acho que ele está tentando. Hoje pela manhã ele estava tentando com o computador não estava funcionando, né? Então vamos ver com o celular. Coitado, né? Vamos levantar uma corrente de oração aí, pedindo para que Deus possa estar abençoando, né? Tem alguns países, igual quando nós tentamos falar com a Guiana, né, um outro país que nós estamos na América do Sul, coitado, nós não conseguimos de jeito nenhum. 3 lives nós tentamos, né, e na última live na terceira live foi que nós conseguimos conversar um pouco com o missionário, né? Foi bem assim, foi bem estressante para ele, coitado. Ele já estava bem apavorado, porque nós não estávamos conseguindo conversar, né? Mas nós vamos conseguir falar com o Flávio daqui a pouquinho, se Deus quiser, né? Toda a obra do inimigo aí cai por terra em nome de Jesus, e nós vamos estar conseguindo conversar com ele, para ele falar, né? Enquanto isso, né, deixa eu te mostrar algumas fotos do trabalho lá, né? Esse trabalho, ele tem um trabalho muito bonito com crianças no norte do Chile. Eu conheço esse trabalho, eu já estive lá,
É um trabalho que, na maioria, as crianças são filhos, né, de usuários de crack, ou já foram usuários, na maioria ainda são usuários, né, os pais. Então, mesmo assim, as crianças estão indo lá, né, os pais permitem que elas vão lá, que elas estejam indo, e é um trabalho muito bonito. Eu tive com ele lá, algo assim que muito impactante. Vamos ver aqui. Não conseguiu, Flávio? Não estamos conseguindo. Não tem problema. A gente vai, né, vamos, se você não conseguir liberar o microfone aí, talvez tenha alguma coisa aí que está bloqueando o microfone, Flávio. Porque né, o que me chamou muita atenção quando eu estive lá no Chile, né, com as crianças, eu vi que constantemente eles estavam mudando, né, a programação, foi uma programação muito variada, e ele me falou que, devido ao uso de drogas, né, as crianças não conseguem ficar muito tempo prestando atenção na mesma coisa. Então, é por isso que tem que ser uma programação muito variada. Né? O trabalho lá no Chile, ele está com uma escolinha de futebol, né, na verdade com duas, em 2 vilarejos, né, 2 cidades, né, Chanavaíta e Caramucho. Eles tem essa escola de futebol que é o que acaba atraindo as crianças, né, e também a parte de um lanche, né, a gente contribui com isso. Esse aí em Chanavaíta, as crianças vão lá quase, acho que 2 vezes por semana, né, as crianças estão lá e Deus tem operado, Deus tem trazido salvação, né, essas crianças estão encontrando com o Senhor Jesus, porque todo o trabalho social, né, uma coisa que a gente tem que entender é que o trabalho social somente não é função da igreja, mas a parte social, mais a pregação do evangelho, isso sim, né, é função da igreja, e é o que nós temos feito. Né, as crianças vão nas programações, elas aceitam o Senhor Jesus, elas estão começando a ter experiências, né, muito boas com Deus, né? Eu vou fazer o seguinte, Lailton, eu posso te dar... o Lailton está numa outra live, né? Amanhã pela manhã, eu pensei que ele estivesse aqui na nossa, né? Se ele estivesse aqui na nossa, eu ia chamá-lo para poder falar um pouquinho sobre amanhã, o que a gente vai estar encontrando com ele. Né? Parece que eu tive um outro sinal aqui do Flávio, vamos ver. E agora, doutor Júlio? Finalmente, que doce voz, Flávio. Né? Graças a Deus. Trocou, né? Amém, não tem problema. Né? Acabou que eu está mostrando já algumas fotos aqui, né? Inclusive de 2 artistas, né? Ó. Você conhece esses 2? Né? Tudo jóia, Flávio, tudo bem, né? Vamos lá, então, vamos começar do início. Né? Conta pra gente aí primeiro, né? Fala seu nome, né? Sua família, o nome da sua família, de onde vocês são no Brasil, né? E como que vocês foram parar no Chile. Ok, doutor Júlio, eu sou mineiro, né? Minha esposa é paulista, e a gente vivia em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, e através das portas que abriram para a gente aqui para o Chile, a gente tinha uma chamada para o país do Chile, e o Senhor, ele começou a abrir as portas de uma maneira bem surpreendente, que a gente nos surpreenderam. Conversamos com o nosso pastor presidente e ele nos autorizou a estarmos vindo fazer a obra missionária aqui no Chile. Ele nos autorizou, nos deu a permissão. Então viemos aqui iniciar uma linda obra aqui, apoiar também uma obra que aqui no Chile já tem uma obra de pastores chilenos. E foi uma grande maravilha para a gente. Graças a Deus por isso, né? Agora, eu ainda não consegui entender como que, de repente, lá em Minas Gerais, né, lá no meio de Minas Gerais, recebe um chamado para ir para ponta do Chile, né? Porque o estado onde você está é quase que o último estado no Chile, não é isso? É isso, é o último estado. A gente está a mais ou menos umas 4 horas da fronteira com o Peru, mais umas 5 horas da fronteira com a Bolívia e mais ou menos umas 10 horas da fronteira de tudo de ônibus que eu estou falando, da fronteira com a Argentina. Uau. E
Deus nos mostrou a mim, doutor Júlio, a bandeira do Chile, em uma certa noite que eu estava orando. Então, o Senhor me mostrou uma bandeira, eram mais ou menos uma hora e alguma coisa da manhã, e eu vi esta bandeira, mas eu não sabia que a bandeira era chilena. Eu sabia que existia o país do Chile, claro, mas por ter tantas bandeiras no mundo, você não sabe de qual país, né? Quando não temos o costume de ficar olhando bandeira. Então eu vi aquela bandeira e não entendi o porquê o Senhor me mostrava a bandeira. E aí eu perguntei ao Senhor em oração, mas não me foi dada uma resposta. Eu fiquei sem entender. Então, a partir daquele momento, uma chama missionária tomou conta de mim. E aí eu vivia nesse momento na minha cidade natal, que é uma cidade do interior mesmo, tem 15 mil habitantes. E uma chama missionária transcultural tomou conta de mim. Então eu conversei com minha esposa e falei, eu acho que Deus está nos chamando para missões. E através disso a gente entrou num seminário missiológico e estivemos estudando. E passou um tempo, o Senhor, um dia eu estava sentado assistindo televisão assim normal, e estava passando uma reportagem sobre o Chile, de uma presidenta que tinha aqui antes, Michelle Bachelet, e de repente o pessoal começa a lançar as bandeiras no alto, e eu vi a bandeira. Eu falei, Senhor, essa bandeira, e foi algo que o Senhor me mostrou um tempo atrás. Essa bandeira. Essa bandeira. E naquele momento o Senhor confirmou no meu coração e falou comigo, eu vou te levar para esse país para fazer a minha obra. E a partir desse momento o Senhor começou a abrir as portas de uma maneira surpreendente. A gente achou até quase impossível, não? A gente sair do interior de Minas, de uma cidade de 15 mil habitantes, e fazer uma obra transcultural, com uma promessa transcultural. Então, o meu passo para isso foi eu entrei no seminário, saí do seminário, terminei o seminário, eu comecei a vender água na rua, vendi água no farol. Aqueles pessoal que vende água com a caixa em cima do ombro, aí tinha que correr de guardinha, essa coisa toda. Eu fiz muito isso aí na capital aí de Minas, aí em Belo Horizonte. Flávio, então, eu tô tentando visualizar a cena de você vendendo garrafinha d'água no sinaleiro. Né? Quando você contou isso, eu achei muito forte. Eu não sabia dessa primeira parte em relação à bandeira, né? Porque muitas vezes, né, igual a bandeira do Chile, né, ainda mais na América do Sul, né, no Caribe, a gente tem muitas bandeiras que têm as mesmas cores, né? Para falar a verdade, são minhas cores favoritas, né? Exceto a bandeira brasileira, né, que é linda, né? Para mim, as outras bandeiras que eu mais gosto estão nessas 3 cores, né? Então, esse ponto aí da bandeira eu não sabia. Agora, é interessante, realmente não tem como explicar. Alguma coisa você já tinha ouvido falar alguma vez sobre o trabalho missionário no Chile? Você já tinha muito tempo de cristão? Como que foi isso mesmo? Eu nunca tinha ouvido falar sobre obra missionária no Chile, sobre trabalho missionário no Chile, nunca involucrei com trabalho missionário. Então, não tinha. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de crente, mais ou menos 5 anos eu tinha. Mas você já estava trabalhando na igreja? Sim, já trabalhava, já apoiava a nossa igreja nesse interior, nessa cidade interior. Eu apoiava, eu era obreiro, na época eu creio que eu era diácono da igreja, se não me engano eu era diácono, sim. Então eu apoiava como diaconato, apoiava a igreja, e também nesse meio eu já gostava de coisa de ensino, área de ensino. Então eu dava aula de escola dominical quando meu pastor solicitava, aula de teologia. Eu estava sempre envolvido com a obra missionária, assim, com a obra, com a obra evangelística. Sim, fazendo ar livre, sempre envolvido assim, fazíamos trabalho numa rádio, fazíamos trabalho também numa penitenciária, numa cadeia melhor, da cidade, que era uma cadeia pequena. Então a gente sempre estava envolvido com o trabalho evangelístico, mas a obra missionária transcultural, isso só ocorreu depois desta bandeira que eu vi, depois que o Senhor falou comigo. Aí eu senti algo diferente por missões transculturais, senti algo diferente. Eu percebi que o Senhor estava me dando uma tarefa para fazer concernente ao trabalho transcultural. É interessante, acho que é praticamente o primeiro caso que eu já ouvi falar assim, porque geralmente você está envolvido com missões, né? Mas você nunca tinha ouvido falar nada sobre o trabalho, nem sobre o país, né? Tanto que você não conhecia a bandeira, né? Se bem que eu amo bandeira, né? Dá para perceber, para mim, eu gosto de olhar a bandeira, eu gosto de mapa, essas coisas, mas tem algumas bandeiras que realmente você não sabe, e quando eu não sei, hoje, né, há uns anos atrás, não tinha essa facilidade,
Você corre no Google ali, escreve, né, põe bandeira com tal desenho, logo aparece uma série. Mas uma coisa que você tem aí, que é algo que a gente tem falado bastante com as pessoas que aspiram, né, ser missionários, ou um trabalho transcultural, é de estar envolvido na igreja. Né, porque muitos ficam aguardando um chamado, né? Não, eu sei que Deus vai me levar para algum lugar, mas até Ele levar eu vou ficar aqui na igreja, só orando. Daí você falou aí, quase 5 anos já envolvidos, né? Na igreja local. Aí depois Deus já te joga direto para os confins da terra. Isso. Isso é muito interessante, pastor Júlio. Essa questão que o senhor comentou, é muito importante o obreiro estar envolvido, apoiando o seu pastor, porque se não temos um apoio do nosso líder, eu creio que vamos chegar no campo para fracassar, e infelizmente esta é a palavra. Se a gente não é um bom obreiro perto do nosso líder, é impossível sermos um bom obreiro longe dele, né? Então é melhor a gente não ficar sentado, estar ativo, obedecendo a nossa liderança, fazendo o melhor para Jesus do lado da nossa liderança, porque eu sei que quando você estiver no campo missionário, apesar da dificuldade que você tiver, vai ter sempre um apoio espiritual do seu lado, e isso é o mais importante, que vai fazer você chegar mais longe no seu ministério. Amém. Eu creio nisso, sabe? Eu defendo isso totalmente, né? Eu sempre falei que se tem uma coisa que nós temos que estar fazendo é envolver. Né? Verdade. Nós temos que estar envolvidos com a igreja, né? Que é a melhor forma de você poder estar conhecendo mais, né? O Isaac acabou de entrar aí agora, né? Está nos assistindo. Né? Um abração, Isaac. Que daqui uns dias a gente conversa com você, hein? Fica preparado. Deus abençoe, né? Isaac. Foi através do Isaac, né? O Isaac, na época, era missionário na Bolívia, né? Nós visitamos lá a Bolívia e ele falou depois que ele ia fazer uma visita no Chile, né? E tá aí, ó. Que bênção vocês, meus amigos, né? Toda bênção nossa aqui, né? E é muito importante a gente entender, né, que eu gosto muito de Atos 1.8, né, quando fala que derramarei do meu espírito, né, vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então eu falo que Deus acaba seguindo um padrão, né, um princípio. Né, então muitas vezes a pessoa tem um chamado ministerial, mas ela não quer começar em Jerusalém. Né, então todas as pessoas, nós estamos conversando, eu conversava hoje de manhã com o pastor Wagner, né, hoje que está no Gâmbia, né, um lugar onde eu falo que eu nem sabia onde que era na época, né, ele está lá e o sonho dele era ser professor, né, professor de seminário, e de repente Deus tirou e levou ele lá para o Gâmbia, né, fica dentro do Senegal, na verdade, né, Senegal faz assim, Gâmbia está aqui dentro, é um ensanduichado, né, eu falei com ele. Agora, eu comecei a mostrar algumas fotos aí do trabalho que você está fazendo, né? O Laércio está com a gente também, né? Pastor Laércio, né? Laércio está lá na Bolívia, né? Daqui um dia nós vamos estar conversando com ele também, né? Hoje tem tanta gente aqui que está até meio difícil de achar, né? O dia, nós vamos estar conversando com ele no dia 25 de junho, né? Nesse horário agora da tarde. Flávio, aí você sai lá de Minas, cai no Chile. Quantas horas você demorou para chegar aí onde você está hoje? Aproximadamente 80 horas, até onde eu estou hoje, 80 horas aproximadamente. Calma aí, 80 horas, isso vão dar quantos dias? Quase 4 dias, né? Praticamente, 4. Né? E aí hoje 56 horas. 56 horas de São Paulo a Santiago, e mais 24 horas de Santiago aqui, e mais 8 horas da minha cidade a São Paulo. Então, juntando tudo aí, põe 80 horas aí praticamente. Calma aí, de Santiago a Iquiques, 24 horas de ônibus? De ônibus, 24 horas. Eu fiz 1h20, ó, foi bem melhor, tá vendo? E o pessoal ainda acha longe e reclama, né? Hoje, graças a Deus, Deus melhorou isso pra gente, né? Fica muito mais fácil a gente locomover. Mas você sai de um trabalho na igreja local e cai numa cidade para um trabalho com umas crianças maravilhosas, já te falei isso várias vezes, né? Até hoje eu tenho em mente as crianças, aquele encontro que eu tive com elas lá naquele ginásio, né? Fala pra gente aí, assim, bem aberto, se for possível, né? Qual é a realidade, como são aquelas crianças, né? De onde que elas vêm, qual o meio ambiente que elas vivem. Isso foi o que mais me chocou.
Ok. Aquelas crianças a maioria são filhas de imigrantes, então, naquela comunidade, essa comunidade, a maioria são filhos de imigrantes. O setor que trabalhamos nessa comunidade é um setor bem carente, ao lado que não tem, a parte que trabalhamos não possui ainda água potável, nem rede elétrica e nenhum tipo de saneamento básico. E a maioria dessas crianças são filhas de imigrantes. A situação dessa comunidade é que os pais dessas crianças, a maioria deles, uma certa porcentagem deles são dependentes de droga. Então, essas crianças vivem em uma situação complicada, em partes porque elas estão num lugar desfavoráveis, muitos pais estão envolvidos com drogas, então a justiça tira da guarda do pai e da mãe a criança e dá para os avós cuidar, pessoas idosas já que têm que cuidar dessas crianças. Então, essas crianças estão vulneráveis à violência, vulnerável a muita coisa ruim. Eu já até relatei para o senhor crianças que foram violadas através nesse tempo que eu estou aqui, eu já ouvi relatos de pessoas que nos contaram de violação de crianças lá. Então, essas crianças estão num estado totalmente vulnerável a estes maus que acercam essas crianças. E sem contar também a situação que vive a família, né? Porque quando a família não é também uma família que não é envolvida com o meio da droga ou com o álcool, é uma família carente. Veio de um país achando que ia chegar no Chile, ia conseguir alguma coisa, e chegou aqui, teve uma decepção, e para não estar na rua, conseguiu um local para ficar. Então, a gente vê essas crianças eram muitas vezes agressivas, muitas vezes essas crianças eram crianças nervosas, não tinham muita paciência, e começamos a trabalhar com elas de pouco a pouco. Pouco a pouco fomos trabalhando com elas, ensinando elas que é importante ter um respeito com o pai, com a mãe, com a família, com um adulto. E aos pouquinhos a gente fomos administrando esse ensino a essas crianças. E eu cheguei a pegar crianças de 9 anos com prego, aqueles prego grande, aquele prego de um palmo da nossa mão, mais ou menos, levando para onde trabalhar, para assim, lutar com outra criança, para enfiar o prego em outra criança. Então, você vê a situação que eles vivem. Então, o Senhor colocou no nosso coração para essas crianças. O Senhor colocou preste atenção nessa juventude que está crescendo. É interessante isso, né? Porque o que mais me chamou a atenção, né? Eu comentei agora há pouco antes, né, sobre o que você me disse, né? Que eu lembro que era uma programação tão variada, e você me explicou que pelo fato, né, de muitos serem filhos de drogados ou ex-drogados, né? Durante a gestação eles estavam consumindo droga, né? Indireta, né? Eles não conseguiam prestar muita atenção por muito tempo, né, na programação. E isso aí realmente elas são as crianças muito agitadas, difícil de se trabalhar, né? Mas quando você vê assim, hoje você já vê uma diferença muito grande para isso, igual essa foto. Não, hoje é uma diferença total, pastor Ujo, uma diferença total. Eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que trabalham com a gente lá. É um casal de equatoriano, trabalha uma paraguaia, e também apoia também boliviana, uma cubana. Então, as nações. E eu vejo uma... Isso, ela mesmo. Só que agora ela apoia em outro trabalho que a gente iniciou aqui no meio do deserto. Ela já não apoia mais lá, já tem outro trabalho nosso. Mas Então você já... De um trabalho, né, que você foi, esse trabalho tão difícil, né, que eu tenho aconselhado as pessoas a visitar o campo missionário. Né? Eu já vi muito trabalho com criança, mas o trabalho no Chile me impactou justamente por causa das crianças, né? O tipo de crianças, né? E também a dificuldade lá, né? Praticamente deserto, né? Se você olhar, né, essa foto aqui, né? Conta pra gente, fala, onde é que é esse aí e esse trabalho que você está desenvolvendo também com crianças? Esse trabalho é lá em Xanavaíta, esse trabalho é em Xanavaíta. Aí é na nossa classe de... Isso, no lugar onde o senhor estava. Essa é a classe de futebol que a gente criou. Por quê? A gente chegou de primeira mão ensinando para eles a palavra de Deus, só que eles são muito inquietos, Então, a gente começou a
abrir nossa mente. Eu até conversei com o senhor um tempo, o senhor falou, por que você não abre uma escolinha de futebol? O senhor me deu uma ideia ainda. Eu falei, eu acho que eu vou para essa ideia aí do pastor Júlio. E eu cheguei, eu conversei lá com o nosso apoiador lá, eu falei, rapaz, vamos abrir uma escolinha de futebol aqui para ver o que vai acontecer? Quando abrimos a escolinha de futebol, foi uma maravilha. Aí eles queriam todos jogar bola, né? Porque eu sou brasileiro. Aí eu falei, não, eu sou brasileiro, eu sou lá da terra do Ronaldinho. Todo mundo quer jogar bola. Então aí eu comecei, através disso, abriu mais as portas para pregar a palavra, porque eles começaram a ter mais paciência, porque eu falava, ó, se vocês não concentrarem, se vocês não estudarem com a gente, não concentrarem na palavra, não tem como a gente ficar brincando depois de futebol, não tem como a gente treinar vocês. Aí eles começaram a entender. Aí, nas classes nossas da palavra de Deus que ensinamos a eles, damos a eles desenho para eles desenhar, colorir, para levar para sua mãe, para o seu pai. Eles já ficam todo empolgado, porque eles sabem que depois vai ter um momento de futebol, um momento de lazer. Eles falam, ó, tio, depois vamos jogar bola, né, tio? Falaram, vamos jogar bola. Aí, agora eles já oram. Quando iniciamos esse trabalho, eles não oravam, eles levavam, alguns tinham celulares, colocava como fosse um funk do Brasil, que aqui chama reggaeton, colocava funk, falava, não, eu não quero saber disso. E aí foi uma luta. Hoje em dia, eles não levam mais esse tipo de música, eles oram com a gente. Às vezes falamos assim, fulano, ora você hoje, ele vai e ora. Então a gente envolveu, pastor Júlio, essa parte espiritual das crianças, trabalhar na vida espiritual delas e também um lazer. A gente uniu os dois. E quando a gente uniu o lazer com a parte espiritual, a gente começou a observar que o fruto é bem maior. O fruto abrange bem mais, porque os pais ficam contentes, os pais ficam empolgados de ver os filhos treinando futebol. Isso nos deu até mais liberdade para estar falando com os pais, com as mães, que era bem difícil antigamente. Então, o fato de você estar trabalhando, né? Hoje nós estávamos conversando isso com o Warner, lá do Gâmbia, eu contando alguma experiência que eu tive na Índia. Então, hoje, na verdade, né, nós estamos desmistificando aquela história de criança é a igreja do futuro, né? Porque você está acabando de confirmar que através das crianças você acaba tendo acesso aos pais, né? E muitas crianças hoje, né, daquelas que eu conheci, com certeza, né, algumas hoje já estão mais envolvidas, já estão conhecendo a palavra de Deus, né, já estão até orando, né? Eu fico contente de saber isso, né? Eu tive nesse lugar aqui, né? Quando eu vejo essas fotos, eu ainda fico meio engasgado, né? Porque eu lembro como que estava o lugar quando eu fui lá, né? E você vê as crianças aí tomando lanche, né? Tudo é muito bom a gente ver a obra que Deus está fazendo. Então, através da criança, você tem acesso aos pais. Explica isso aí para a gente, legal. Então, iniciamos com esse trabalho de lazer, junto com a parte espiritual, e também a parte também de obra social que fazemos lá. A gente faz obra social lá, a gente também, toda vez que reunimos as crianças, damos alimento para eles. Então, os pais ficam mais despreocupados nessa parte. A gente alimentamos eles lá, depois tá na parte de lazer com a gente, na obra social igual. E com isso, com esta união, a gente começou a criar um vínculo mais com a família da criança, um vínculo mais com os familiares da criança. E as portas começaram a abrir, porque os pais, eles, querendo ou não, muitos pais gostam de ver aí o seu filho jogando futebol, o seu filho numa parte de lazer. Então ele vai, leva o filho, ou ele vai buscar o filho, e nesses momentos a gente começa a entrar em contato com eles. Aí é onde eles abrem a porta, aí é onde eles começam a conversar com a gente. Já chegou tempo lá de as crianças levar os pais para a igreja. Já chegou tempo de a pessoa estar andando na rua, você não viu meu filho, não? Ah, não vi, teu filho, tô preocupada. O filho estava dentro da igreja com a gente, adorando a Deus. Então você vê que o trabalho, ele é árduo, ele é sacrifício, causa um sacrifício, é um sacrifício que temos que fazer missão. Mas o fruto, ele vem com o tempo. O fruto, ele vem com o tempo. A gente tem um tempo de a gente semear, e a gente estamos vendo uma colheita que a gente não esperava, que é a colheita de adultos, de pais, porque a gente era acostumado a mexer só com criança, mas as crianças atraíram seus pais para a igreja. As crianças atraíram seu pai para conhecer o evangelho, mostrar para eles a importância que é o evangelho. Então, pela atitude, né, que as crianças passam a ter, né, pela mudança de comportamento, os pais estão vindo para a igreja. Isso, com certeza. E a mudança de comportamento é total. Eles chegaram de um jeito e hoje, graças a Deus, muitos deles já têm uma mudança
bem diferentes de comportamento, são bem educados. Como o senhor falou, a droga, ela, segundo a medicina, a pessoa que consome droga estando grávida, a mulher que consome droga grávida, a droga afeta, de certa forma, o feto da mulher. E quando nasce a criança, algumas crianças nascem com o seu psicológico um pouco agressivo, o seu psicológico um pouco, o seu sistema nervoso agressivo. Então, isso é fruto de um tempo muito longo na vida de droga da sua mãe, né? Então, essas crianças nervosas, elas são filhas de pessoa dependente de químico. Então, aí começamos a trabalhar com elas e agora você vê uma grande mudança na vida delas, até o semblante mudou. É porque elas também param de ver muitas coisas, né? Me parece, né? Posso estar enganado, se tiver, você me corrige, de você contar uma experiência do pai, às vezes está cuidando da criança, para a mãe estar lá dentro, né, com um amante, dentro de um outro quarto. Parece que teve um caso desse, não foi que você me disse? Teve um caso desse com uma jovem. Uma jovenzinha que estava com a gente, ela era uma jovenzinha, o que acontece? Sua mãe, né? Sua mãe, ela permitia pessoas abusar dessa criança por droga. É coisa horrível, né? Então é coisa assim horrível, horrível, horrível. E claro, hoje, graças a Deus, as pessoas que abusou dela já está presa, essa criança já está em outros cuidados, mas acontecia isso aí de forma horrível, triste de escutar, né? Uma mãe permitiu uma atrocidade dessa, mas é aquele negócio, né? A pessoa, quando ela tá nesse mundo da droga, ela tá cega totalmente, Parece que nós tivemos um problema com a conexão lá. Isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, é porque, só para você poder ter uma ideia da importância do trabalho. Às vezes a gente que sai do Brasil para fazer o trabalho, as pessoas perguntam para a gente assim, mas tem tanta coisa para fazer no Brasil, por que você tem que sair do Brasil para poder fazer esse trabalho? Né? É justamente o fato de nós irmos para um outro país, né, que leva pessoas igual o Flávio, né, a Flávia, né, ainda levando a menininha, né, a Flavielle, junto, né, para poder ver essa realidade, talvez a gente poder olhar com os outros olhos. Né? É muito importante. Eu queria que você, depois dessas lives, na maior parte do nosso trabalho está com esse tipo de crianças, né, com envolvimentos bem assim, crianças já foram abusadas, muitas delas, né, igual no Nepal, né, crianças que já fizeram parte do mercado, né, eram escravas sexuais, hoje estão totalmente libertas, né, estão liderando organizações, hoje são mães de famílias, né, e totalmente restauradas e restaurando vidas. Né, e o Flávio e a Flávia foi um casal que Deus levantou para trabalhar com essas crianças. Né, e eu queria te desafiar um dia, você fazer uma viagem a um campo missionário, para você poder ver que você trabalhar com crianças não é simplesmente você estar ali, estou ensinando. Não, é você estar semeando, né? Eu costumo dizer, Flávio, que nós estamos trazendo a esperança para um futuro mais brilhante para as crianças. Né? E então agora você já não está só em Xanavaíta, você já começou um outro lugar também. Começamos um outro lugar. O que aconteceu? Eu sou meio inquieto, sabe, pastor Júlio? O meu pai sempre falava isso para mim. Falava, você é muito inquieto, e eu quero fazer muita coisa, sabe? Então, eu falei, meu Deus, estamos estabelecidos aqui. Agora vamos começar a andar mirar mais outros horizontes. E agora entramos no meio do deserto, que é aqui na parte de cima do Atacama. Entramos no meio do deserto e começamos, eu tive assim, o Senhor me deu uma grande ideia de estar fazendo trabalhos com crianças em muitas comunidades do deserto, porque o deserto tem muitas comunidades carentes, muitas comunidades. Certo. Então, o que eu fiz? Eu tô trabalhando com comunidades. Então, a cada tempo, eu estou numa comunidade diferente, fazendo um trabalho diferente com crianças. Aí que está a nossa irmã Jane, que é a cubana, ela está nos apoiando nessa parte. Então, porque não tem como você pegar, você acolher todos, não tem possibilidade, o sistema financeiro não deixa, aí entra locomoção, entra muita coisa, uma logística uma logística grande para fazer tudo, né? Mas a gente consegue pegar essas crianças em cada comunidade, a
a cada tempo e fazer um trabalho com eles, uma evangelização, uma brincadeira, levamos brinquedos, doamos brinquedos, levamos aquela cama elástica, pula-pula, aqueles brinquedinhos de escorregar, levamos comida, as coisas para eles alimentar. Então a gente faz um trabalho bem bonito com eles. Aí a gente sai dessa comunidade e entra na outra, faz o mesmo trabalho, sai da outra, entra na outra. E assim a gente vai circulando no meio do deserto. E com isso, com esse circulamento do meio do deserto que eu estava fazendo, o Senhor, ele me abriu uma porta muito grande. Por quê? Eu fui conversar com uma secretária lá, uma cidade chamada Latirana, e certo. Eu fui conversar com uma secretária da prefeitura dessa cidade. Eu conversando com ela, eu falei, a gente trabalha com crianças assim, fazemos esse trabalho, e eu também, fora isso tudo, eu dou aula para 80 alunos, numa casa de recuperação que tem 20 crianças. Então, fora isso tudo, eu faço esse trabalho também. Dou aula de teologia para 80 alunos numa casa de recuperação com 20 crianças. Sim, é uma casa de recuperação, igual eu falei para o senhor outra vez, parece a casa do Chaves, né? Aquela Vila do Chaves. Aquele desenho de SBT, né? Do Chaves. É todo junto, mora todo junto. Aí tem lá 80 jovens com 20 crianças. E lá eu dou aula de teologia para eles e também vamos trabalhar com as crianças lá. É porque eu não quero pegar tudo mesmo, no mesmo momento, para depois eu não ter como eu administrar tudo. Então, as 20 crianças lá tá guardadinha, vai chegar a hora delas. Aí estamos aqui criando aqui um projeto com a Flávia, para a Flávia ser professora das crianças, também está apoiando as crianças lá da casa de recuperação. Então, eu fui falar com esta secretária da prefeitura, ela me falou, Flávio, eu vou te falar uma coisa para você. Se você puder, ajude essas 50 famílias que estão aqui no meio do deserto, numa situação bem precária, e a nossa prefeitura, no momento, não tem como ajudar eles em nada, mas eu te dou total apoio que você necessitar. Então, a gente também agora, doutor Júlio, a gente vai também trabalhar com 50 famílias no meio do deserto que está necessitando de apoio. São famílias estrangeiras que estão com criança, e a gente também vai estar vendo a melhor forma para trabalhar com eles. Então, em princípio, a gente trabalha no deserto aí, fazendo essas viagens que eu falei para o senhor. Cada tempo numa comunidade, cada tempo fazendo um trabalho com um tipo de comunidade com crianças. Nosso trabalho é com crianças. E que tipo de assistência que vocês vão dar para essas famílias lá? Então, eu tive conversando com a secretária da prefeitura lá, e ela me falou, Flávio, assim que acabar a pandemia aqui, vamos sentar e vamos organizar isso, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas o meu projeto é o mesmo de Chanavaída, doutor Júlio, é o mesmo. Eu apoiar as crianças e, através das crianças, eu alcançar os adultos. Então, nosso princípio vai ser pegar essas crianças e apoiar as crianças totalmente. Tudo aquilo que a criança necessitar, se necessitar de alimentação, se necessitar de roupa, do que necessitar, a gente vai estar apoiando, porque a gente trabalhamos aqui com roupa também, doamos roupas, então a gente tem muita roupa aqui, muita roupa para doar, tênis, então a gente vai apoiar com isso, com alimentação, aquilo que a gente conseguir arrecadar, e nosso princípio é isso, é envolver com crianças, e através dessas crianças vamos ganhar essa comunidade para Jesus, é o nosso propósito e o nosso projeto. Certo. O Flávio ele falou agora há pouco que ele está mais para dentro do deserto, né? Essa foto eu tirei essa foto quando eu fui lá em Chanavaíta. Então você imagina, se ele vai, isso aí é a cidade lá que ele está trabalhando agora, né? Onde você viu a foto daquelas crianças, né? Daquela escolinha de futebol, né? Então você vê, isso aqui, se não me engano, a igreja é aqui perto, não é? Nessa rua, né? Então se você vê, é perto aqui. É perto, você vê o Oceano Pacífico ali no fundo, lindo, mas essa é a cidade, né? Você tem algumas casas a mais do que essas, né? Então, mesmo assim, ainda está indo mais para dentro do deserto, né? Não dá para... Quem não conhece a região não tem como ver isso, né? Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta, eu posso disponibilizar aqui o seu celular, né, para as pessoas, o seu WhatsApp, para caso a pessoa queira entrar em contato contigo, né, tá aí o telefone do Flávio, né, você entra em contato com ele se você quiser, né, puder ajudá-lo, né, eu quero te incentivar, né, a gente tem feito isso, a gente tem apoiado o trabalho lá, porque nós sabemos o tanto que é esse número mesmo, não é, Flávio, o seu? Não, eu acho que não. Não, qual que é? Esse é o que eu tenho contato contigo, me passa... Mas... porque parece que eu não tenho 771, doutor Júlio, assim, 7717171. Não, põe no WhatsApp, então, por favor. Sim, eu te mando pro senhor no WhatsApp aí.
Põe aí que eu corrijo agora aqui, ó, porque esse é o número que tá marcando aqui para mim, né, no seu WhatsApp. Sim. Sim, tá tudo certo, esse mais 56, mas é o 77 que eu não tenho, não. Não, então eu vou te mandar pro senhor aí. Joga ele aí que eu já ponho agora. Né? Flávio, e me fala uma coisa, como que é a parte de recursos? Né? Como vocês recebem ajuda aí? Vocês recebem ajuda do Brasil? Como que é? É o seguinte, a questão da nossa... A questão do nosso trabalho aqui, a gente recebe um apoio da nossa igreja, ele nos apoia na medida que eles podem, porque como a nossa igreja, eu falei para o senhor, a gente vem de uma igreja humilde, né, igreja de interior, então eles apoiam assim que eles, como eles podem apoiar, apoia a gente. Então a gente recebe o apoio deles. E assunto das crianças, a gente recebe o apoio do senhor, né? O senhor é o Suprindo Semente, é o que tem apoiado o trabalho com as crianças aqui no deserto do Chile. Vocês têm apoiado. Tem até essa foto aí que eu achei ela bonitinha. Sim. Sim, é uma linda foto. Aí tá uns que o senhor mudou os caráter dele. Esse de ursinho na mão é um dos que o senhor trabalhou na vida dele. Hoje é uma benção, hoje. Hoje é uma benção. Dá pra gente entender o que acontecia antes, né? Mas, Fábio, você me falou de uma cidade, né, que foi aberta a porta, né, para você, tipo assim, mais ou menos como se o anjo tivesse aparecido, igual apareceu para Paulo, e falar assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Né? Você me falou de uma cidade que abriu a porta, que não tem igreja evangélica, né, e que agora abriu a porta para vocês ir lá e trabalhar. Né? Firme isso aí, porque hoje, na realidade que as pessoas conhecem, Brasil, Estados Unidos, pensa que igreja você encontra em qualquer lugar. Conta pra gente esse episódio aí. Então, aqui no Chile, no deserto mesmo, a gente tem um tanto de lugar que não temos igreja. A gente faz culto no meio do deserto, numa região lá perto da cordilheira, que a gente não tem igreja lá. A gente iniciou uma igreja lá, mas isso já temos um tempo trabalhando lá. Agora, esta outra porta foi o seguinte, o Senhor, ele colocou nosso coração para trabalhar numa comunidade. Só que eu falei, meu Deus, né, pegar mais um trabalho, né? E eu perguntei para algumas pessoas, perguntei sobre a comunidade. E o pessoal, não, a comunidade não tem igreja evangélica. Eu não acreditei, né? Eu falei, não acredito que a comunidade desse tamanho não tem igreja evangélica. Se tem quadro de futebol, se tem asfalto, se tem luz elétrica, se tem tudo, se tem carro de polícia, não vai ter igreja? Aí, não tem igreja. Aí eu peguei e falei, vou tirar minha dúvida. Aí eu chamei um amigo que tem um carro, né? Falei, vamos lá nessa comunidade. E eu rodei a comunidade e não tinha igreja evangélica. Eu falei, eu vou começar uma obra aqui em nome de Jesus. Aí o que eu fiz a primeira vez? Eu comecei um trabalho com criança. Então, a criança é a porta, que a nossa missão aqui no Chile se resume com crianças. A criança está sendo a porta de tudo. Eu falei, eu vou trabalhar com criança aqui nesse lugar. Aí eu fui conversar com o representante da comunidade, falei, eu queria trabalhar com criança e tal. Ele falou, não, pode trabalhar, não tem problema, eu queria ir emprestado a sua quadra, né, de futebol. Não, pode usar. Aí você entra em contato comigo antes e pode usar. Então, através disso, eu peguei, comecei a trabalhar, e surgiu uma porta. Uma pessoa me disse assim pra gente, né? Eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu vim morar nessa comunidade aqui há muito tempo, e aqui não tem igreja. Se você quiser abrir uma igreja na minha casa, a porta tá aberta. Eu falei, meu Deus. Então o Senhor abriu uma porta pra gente, começamos a fazer culto nesta casa, e queremos, em nome de Jesus, conseguir um terreno nessa comunidade e fazer uma igreja, igual foi feita lá em Xanavaíta, lá. É uma igrejinha assim, bonitinha, tudo. Então, nosso projeto é fazer uma igreja aí. E deixa eu fazer uma pergunta, só te interrompendo um pouquinho. Qual que seria o custo de uma igreja dessa? Porque, de repente, a gente tem alguém, né, eu já queria te pedir que você providenciasse para mim, né, hoje Deus deu essa direção de manhã, e eu não falei com você antes, o número da sua conta bancária, o número de como a gente poderia passar uma oferta para você, né, caso alguém estiver ouvindo agora, né, ou se você prefere, porque eu sei que parece que tem a dificuldade da conta, né? Agora que eu me lembrei aí, né? Se você puder mandar por Western Union, quem quiser ajudar você pode entrar em contato pelo seu WhatsApp, então. É a melhor forma. Sim, né? A melhor forma. Me fala uma coisa, como que seria o custo dessa igreja nesse lugar, nesse novo lugar? Porque de repente tem alguém aí ouvindo a gente, né, assistindo, e fala, não, eu quero ajudar a construir essa igreja, né? Como que seria isso?
O custo doutor Júlio, de uma igreja aqui, geralmente uma igreja que a gente fez igual aquela de Chanavaíta que o senhor conheceu, é faixa de 4.500 a 5.000 reais, é o custo de uma igreja, uma igreja simples e uma igreja igual aquela de Chanavaíta que o senhor conheceu. Não, que é muito boa. Muito boa. Então, essa é para a capacidade para 30 pessoas, esta é o valor, mais ou menos, então, da igreja. Seria uma média que $1.000. Com $1.000, então, você construiria uma igreja aí. Sim, conseguiria, tranquilo. Só que, doutor Júlio, eu vou falar para o senhor a real situação que a gente tem no momento. O nosso principal desafio aqui no Chile, nossa principal dificuldade aqui, infelizmente, é a locomoção. Isso é o que me segura 90%. Eu faço 10% do 90% que eu queria fazer, e só faço 10% pela questão da locomoção. Não é sério? E como que seria para resolver esse problema? Né? Então, assim, se de repente alguém sentiu no coração, porque tudo eu tenho visto ultimamente, eu tenho visto nesse tempo de missões, que existem pessoas que Deus já coloca no coração delas determinados projetos. Né? São pessoas que às vezes nunca vão ajudar no trabalho com criança. Não que eles não apoiem, mas a visão deles está mais em outros pontos, igual assim, não, eu vou ajudar na construção. Né? Tem gente que ajuda em construção em todos os lugares, então por isso que eu falei da construção. Então, se alguém tiver um chamado para poder ajudar a construção da igreja nesse lugar, que é o que nós estamos falando hoje, né? Desafios pós-pandemia. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Eu separei aqui, né, hoje, para você poder acompanhar a situação no Chile hoje. Né? O Chile hoje está com o quê? Está com uma média de 174.293 casos de Covid. Né? Já tiveram 3.323 mortes e recuperados 143.705. Né? Os dados estão embaixo, inclusive a fonte. Né? Então a gente vê, nós estamos conversando justamente os desafios pós-pandemia. Né? E eu quero falar uma coisa, o Flávio, quando ele falou que ele não para, na verdade esse homem não para mesmo. Né? Toda vez que a gente conversa, né, graças a Deus a gente mantém um bom contato, ele sempre tem um projeto novo, né, algo para fazer, né, alguma necessidade igual nesse lugar, ó, vamos começar a fazer. Né? Então eu sei que realmente se pudesse suprir essa parte de locomoção seria uma boa. Né? Como que seria isso hoje, Flávio? Qual seria o tipo de locomoção? Né? Qual é o custo? Né? Porque tudo a gente tem que falar o custo. Igual igreja, $1.000 você construiria uma igreja. E para ajudar na locomoção? A questão da locomoção. Sim. A questão da locomoção, para a gente, é uma grande dificuldade. É uma dificuldade que a necessidade principal para a gente no momento é essa locomoção. Porque acontece o seguinte. O exemplo, em Chanavaíta não tem ônibus que vai a Chanavaíta. O ônibus ele passa na rodovia de Chanavaíta. Então, como eu vou no final de semana não tem ônibus, o horário que eu vou não tem ônibus que vai para lá, eu tenho que ficar dependendo de ônibus que vai para outra cidade me ceder um lugar para me ir. Então, às vezes, não cede o lugar. Então, já aconteceu muitas vezes o quê? De eu fazer uma compra no mercado, comprar queijo, comprar presunto, comprar pão, comprar refrigerante, comprar as coisas para as crianças, tudo, e chegar na hora eu não poder viajar. Isso aconteceu comigo muitas vezes, incontáveis vezes, de eu chegar no momento não poder viajar. E é aquele negócio de você ficar pedindo para a pessoa levar você, aí chega um tempo que fica meio chato, né? Porque tem pessoas que não tem essa visão, não tem essa visão missionária. Você fica pedindo, me leva. Nas primeiras vezes é legal, mas depois fica assim como você percebe que você incomoda a pessoa. Então, isso para mim me atrapalha. Aquele irmão que me levou numa disposição muito grande, né? Levou, ficou lá com a gente, foi muito bom. Né? Eu lembro disso. Sim. E acontece o quê? E agora no deserto, no meio do deserto, que o meio do deserto aqui também a questão da locomoção é pior ainda, porque tem muita comunidade no meio do deserto que não tem locomoção que vai lá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero uma locomoção para me pegar todas as comunidades sem igreja no deserto e começar um trabalho com eles. Isso seria uma moto? Aqui o que acontece? Aqui a moto ela é mais cara do que um carro, entende? Com um exemplo, com R$2.000 aqui eu compro um carro legal. No Brasil custaria aí seus R$5.000. Eu compro aqui com R$2.000 porque aqui é Zona Franca. Então, o que acontece?
Com isso, eu conseguiria alcançar mais e mais pessoas, mais e mais lugares sem igreja, e mais crianças também estaremos trabalhando com eles. Então, tudo gira em torno da locomoção. Infelizmente, no deserto não tem como você ir sem locomoção. Infelizmente, então, essa é a realidade. Traduzindo, né? Eu gosto de projetos, né? Eu gosto de números. Então, você está me dizendo o quê? Que com $1.000 você construiria a igreja naquele lugar, né? Uma igreja semelhante àquele que eu conheci, e com $500 você compraria um carro, né? Que seria justamente R$2.500. Você compraria um carro que te ajudaria na locomoção. Com certeza, com certeza. Isso seria uma maravilha. Esse é o projeto nosso, porque com o carro na mão aqui, aí nós vamos rasgar esse deserto do Atacama aqui, nós vamos pegar, onde que tá falando que tem comunidade isolada, nós vai estar chegando, pregando a palavra, levando o evangelho para as crianças, fazendo projeto, mas estamos com essa dificuldade do carro, entendeu, doutor Júlio? Mas mesmo assim a gente está trabalhando. Tem um pessoal aqui que a gente consegue contato com eles leva a gente, apoia a gente, leva a gente de carro, mas é bom o projeto ter a sua própria locomoção, né? O projeto ter o seu próprio carro para não ficar dependendo de pessoas, porque às vezes você quer fazer um trabalho mais longo, mais duradouro, de repente a pessoa não está disponível, e lugares que a gente vai no deserto aqui não tem locomoção. Alguns lugares tem, alguns lugares não tem. E alguns lugares também que a gente quer abrir, não tem também locomoção, de ônibus, essas coisas. Realmente é muito difícil, né? Eu conheço isso aí, né? O trabalho que o Flávio faz é um trabalho muito bonito, né? E eu sei o que eu vou fazer agora, eu sei que o Flávio não tem problema com isso, né? Eu queria disponibilizar para você agora, né, a forma como você pode estar ajudando através do Supply Seeds, né? O Flávio é um trabalho, eu gosto muito do jeito dele, né? Em momento algum, né, a gente ajuda já tem alguns anos, não tem aquela história assim de você podia aumentar isso, não, pelo contrário, tem mês que ele fala, olha, não precisa mandar porque eu não gastei do mês passado, né? Então eu queria disponibilizar a forma de você poder estar ajudando, né? Você pode fazer um print, né, dessa página, né? Você pode entrar em contato com a gente, né, mandando, se você não estiver nos Estados Unidos ou no Brasil, né, através da Western Union, da MoneyGram, do PayPal, né? Hoje nós temos o maior desafio para o Flávio hoje, né, pelo que nós estamos olhando, não é, eu conheço o trabalho, né, tipo assim, eu avalizo o trabalho que o Flávio faz lá, ele e a Flávia, é um trabalho muito bonito, né, e eu queria, né, que nós pudéssemos estar suprindo esse desafio. Não era essa a intenção da live, mas como eu conheço o trabalho deles, né, e eu sei que o maior desafio hoje que eles têm, né, para pós-pandemia, estar alcançando esses lugares, estar alcançando essas comunidades. Então eu sei que, em nome de Jesus, esse desafio vai ser suprido, né? Eu creio que nós podemos, né, que Deus pode colocar pessoas para assistir essas lives, né, levantar pessoas para poder estar ajudando você, né, tanto com os $500 para o carro, né, gente, $500, né, não é $5.000, $500, né, mas tem certeza também que ele não está pegando aquele carrão, não, né, então, quando ele fala um carro muito bom, eu conheço o Flávio, né, ele deve estar falando, eu conheço o jeito dele, né, e a igreja também, né, quando a gente fala, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma foto da igreja, para você ter uma ideia, né? Mas assim, é um trabalho muito bonito que eles têm feito, e eu sei que Deus vai abençoar, e eu sei, Flávio, que no que depender de mim, nós vamos estar orando, vamos estar trabalhando em cima disso, para Deus levantar pessoas que possam estar ajudando vocês a suprirem esses desafios, né? Que eu creio que em nome de Jesus, né, o maior desafio seu, o que mais tem atrapalhado hoje você não fazer o trabalho é justamente a parte de locomoção, né? Então nós vamos estar trabalhando em cima disso, né? E eu queria que você que está assistindo isso, né, se você quiser, talvez você possa até, o Brasil é pertinho lá do Chile, você não vai gastar 80 horas, né? Você vai gastar um voo para Santiago e depois mais, eu não fui direto, né, para Santiago, então eu não sei, eu estava em Assunção, de Assunção que eu fui para lá, então eu queria deixar com você esse grande desafio, né? Nós não queremos estender muito, né, o tempo da live, mas eu queria que você pudesse falar, traz uma palavra, né, específica, né, sobre esse desafio aí, né, o que hoje, né, você já falou um pouco, mas vamos centralizar, o que te ajudaria no suprimento desses dois desafios hoje, né, no caso dos $1.500, né, os R$7.500. Tá, sim,
Isso seria muito importante para a gente começar esse trabalho com essa igreja, nessa comunidade qual a gente está, seria o projeto da construção da igreja, né, que seria uma forma beneficente também para ser benéfico à comunidade, porque a nossa igreja, igual a Xenavaída, não trabalhamos somente com cultos, a gente usa a igreja para trabalhar com obra social também, então a gente faz doação de roupas, a gente apoia a comunidade naquilo que necessita. Então, a nossa igreja também, nosso projeto também nessa igreja futura é fazer a mesma coisa, apoiar a comunidade naquilo que a comunidade necessita, está fazendo um apoio completo na comunidade, usando a igreja e também, claro, fazendo nossos cultos na casa do Senhor. Então, esse seria o nosso desafio para essa comunidade. Agora, como eu falei com o pastor Júlio e com vocês, a nossa grande dificuldade, infelizmente, é a questão de locomoção aqui. Porque eu já tentei fazer sem locomoção, você faz, mas é muito difícil, porque a parte que mais me dói, irmãos, não é tanto a parte a parte de locomoção, mas que mais me dói é você pegar um dinheiro e comprar um tanto de quantidade de alimento, de coisa, e você não poder levar porque você não tem locomoção. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu já voltei triste à minha casa, não foi uma vez só. Então, eu quero evitar isso. Depois dessa pandemia, meu projeto é evitar essas coisas, evitar ter que voltar com coisas para casa, evitar ter que cancelar escola de futebol, ter que cancelar coisa por questão de locomoção. Então, esse é o meu projeto pós-pandemia. Em nome de Jesus, você que pode nos apoiar, será bem-vindo o seu apoio. Você que quer nos visitar para conferir, as portas estão abertas, entre em contato com a gente, vai ser um prazer receber você aqui, tá bom? Deus abençoe. Então, muito obrigado, Flávio, né, por esse tempo, né? Nós vamos estar orando com você, vamos estar orando por você, né, para que Deus possa suprir, né? Porque não é um desafio alto, né? É para a gente agora que a gente não tem condições, né? Mas eu creio que é algo que pode ser suprido, né? Algo que nós vamos estar orando, né? E se você, né, tá aí o WhatsApp do Flávio, né? Tá o meu WhatsApp. Se você de repente se sentir tocado, né? Você pode mandar uma mensagem para a gente, né? Se identifica, manda uma mensagem que a gente vai estar te ajudando, né, te falando como você pode estar ajudando a suprir esse desafio. E eu sei que com certeza, né, eu mostrei poucas fotos aqui, né, o Flávio ele manda muitas fotos e é um trabalho lá, eles realmente são muito empenhados, né, e eu vou falar assim bem claro, o Flávio é meio doido, né, porque para onde ele está, né, ele vai naquele deserto e ainda agora ele está indo mais deserto ainda, né, eu não conheço esses outros dois lugares, só fui em Xanavaíta, mas espero poder voltar em breve. Aí está em Iquique com vocês, né? Um lugar muito bonito, né? Muito bom, né? Esse trabalho com as crianças realmente mexe muito comigo aí, mexeu muito comigo. Né? Então, que Deus te abençoe, Flávio, um abração aí, né? Na esposa, né? Na baixinha, né? Que já não está tão baixinha assim mais, né? Ela está bem grandinha. E eu quero deixar aberto para você, né? Entrar em contato com o Flávio, né? Por isso que o WhatsApp dele está aí. Né? Se você sentir o desejo no coração, contribua com isso. Né, e eu sei que esse desafio, em nome de Jesus, vai ser suprido. Né, que Deus te abençoe, né, abençoe todo o trabalho que você tem feito, e queria agradecer, né, aquelas pessoas que estão conosco, né, que Deus possa estar te abençoando, e muito obrigado por participar conosco, né, que você possa estar sendo usado por Deus para alcançar os desafios agora pós-pandemia. Que Deus te abençoe e te dê um tempo de vitória, que você possa estar sendo usado por Deus para poder suprir esses desafios. Deus te abençoe. Amém, doutor Júlio, eu agradeço. Até mais. Até mais, tchau. Tchau.